Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro segundo, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. O item é Prelúdios do Retorno, questões 333, 334, 335 e 35A. 333, 334, 335 e 335A. Se você puder compartilhar esse vídeo, você vai ajudar a divulgar a doutrina espírita. Nós não temos fins lucrativos com eles, nós não monetizamos, não há lucro nenhum, apenas a divulgação da doutrina espírita. Se você comentar ou se você der o seu joinha, também ajuda que o YouTube e o Facebook acabam recomendando esse vídeo para outras pessoas e talvez chegue até alguém que precisa, né, entender um pouquinho do retorno à vida corporal, por exemplo, né? Utilizamos para isso o livro da editora M. 333. Se um espírito se sentisse feliz o bastante numa condição média entre os espíritos errantes e não tivesse a ambição de elevar-se, poderia prolongar indefinidamente esse estado? Então o sujeito está lá na colônia espiritual. E aí ele acha que tá bom. Errante, espírito errante é no entre uma encarnação e outra, né? Chama errante esse espaço entre uma encarnação e outra. E o espírito está feliz, está contente com ele. Fala, não, tá bom, do jeito que eu estou aqui tá bom, não quero saber de mais nada, deixa quieto esse negócio de encarnar. Ele pode postergar, ele pode prolongar indefinidamente isso? Resposta: não indefinidamente. O progresso é uma necessidade que cedo ou tarde o espírito vai experimentar. Todos devem elevar-se. É seu destino. É a única, é o único determinismo que existe. O resto é livre-arbítrio. O único determinismo que existe desde que nós somos criados é a perfeição. Nós vamos ser perfeitos, tá? Então, como que Deus sabe tudo que eu vou fazer com o meu livre-arbítrio? Não é bem assim. É como se. Ah, o Fábio disse que é assim. Não, estou dizendo é como se. É um exemplo, é uma metáfora para a gente poder entender. Então vamos lá. Eu, Fábio, vou ser como Jesus é para a Terra, o dirigente espiritual, o governador da Terra, de um planeta, de uma estrela que vai surgir ainda, que vai explodir e que vai ficar com um monte de poeira estelar em volta e vai precisar de alguém que cuida de um planeta lá rochoso, que vai acontecer tudo o que aconteceu aqui na Terra, como Jesus colocou o ectoplasma dele, a força do pensamento dele para moldar a Terra, etc, etc. Vai precisar de um sujeito nesse planeta que serei eu, um exemplo, tá? E aí, tô lá no plano espiritual para encarnar, falo, não, não quero. Passam 100 anos, eu falo, não, tô bem aqui. Chega para Jesus e fala, ó, Fábio falou que não quer encarnar ainda não, falou que tem o livre-arbítrio, que tá bom do jeito que tá, não quer encarnar não. Tá? Jesus entende, está em contato com Deus direto, Deus faz o cálculo, o planeta vai, o Sol vai explodir dia tal, eu preciso que dia tal o Fábio esteja perfeito. Aí ele faz um cálculo lá, bom, do jeito que o Fábio está indo aí, beleza, não atrasa meus planos. Então deixa ele ficar aí um pouco. Obedece, vale o meu livre-arbítrio. Passam 200, 300 anos, um exemplo. Passam 200, 300 anos. Fábio, está na hora de encarnar. Fala, então, vamos deixar quieto esse negócio de encarnar? Vamos ficar aqui mesmo na colônia, tá bom aqui, os parentes estão aqui, os parentes que eu gosto estão aqui. Tá tudo certo. Eu estou ajudando um monte de gente, né? Chega para Jesus, ó, o Fábio não quer encarnar não, falou que no livre-arbítrio dele lá tá bom. Jesus em contato com Deus, Deus faz o cálculo, fala, ó, se ele continuar desencarnado aí, o planeta vai estar pronto, o Sol vai ter, essa estrela, né, vai ter explodido, eu não vou ter quem colocar lá, então empurra ele para frente. Aí tira o livre-arbítrio, é o único ponto em que o determinismo da evolução vale. Se eu estiver atrasando ou se eu fosse atrasar os planos de Deus. Aí esquece, filho. Aí você vai encarnar querendo ou não. Aí você vai ter que encarnar e pronto, acabou, né? E aí é o determinismo. Mas Jesus, por exemplo, não sabe quanto tempo vai demorar para eu ser perfeito.
E é um espírito perfeito. Nós estamos falando de livre-arbítrio mesmo. Mas o determinismo de que eu vou ser perfeito e de quando aquele planeta que Deus designou para eu cuidar, eu vou estar pronto, eu vou estar pronto. Não vai acontecer de jeito nenhum não vai acontecer de jeito nenhum o Sol explodir, fica nebulosa lá, fala assim, então, o Fábio que vai cuidar aqui, então o Fábio não evoluiu, ele ficou enrolando lá na colônia e não evoluiu. Leva por quem? Percebe? Eu vou estar pronto no dia que tiver que estar pronto. Esse é o determinismo, esse é o tal do destino. 334. A união da alma com este ou aquele corpo é predestinada ou só no último momento se faz a escolha? Resposta. O espírito sempre é designado com antecedência. Ao escolher a prova a que quer submeter-se, o espírito pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e tudo vê, soube e viu antecipadamente que tal espírito se uniria a tal corpo. Vou ler as questões para a gente explicar isso. O espírito pode escolher o corpo no qual deve reencarnar ou apenas o gênero de vida que lhe vai servir de provação? Resposta. Ele também pode escolher o corpo, pois as imperfeições desse corpo são provas que o ajudam em seu adiantamento se vencer os obstáculos que encontrar. Pode pedir, mas a escolha nem sempre depende dele. 335A. O espírito poderia, no último momento, recusar-se a tomar o corpo escolhido por ele? Resposta. Se recusasse, sofreria muito mais que aquele que não tivesse tentado nenhuma provação. Bom, então 335A a gente já explicou, né, essa questão do aborto e tudo mais, do aborto espontâneo. Agora vamos lá. A união da alma e do corpo é predestinada? Tem que ser predestinada. Tem que ser predestinada. Eu tenho que criar isso. Quando eu faço o meu planejamento encarnatório, eu tenho que saber onde eu vou. Inclusive, quando eu vou fazer, quando o espermatozoide vai fecundar o óvulo, há uma imantação, há uma força magnética que, se eu já estou com uma evolução suficiente para saber fazer isso, eu mesmo faço, para que os espermatozoides, com as qualidades, os ingredientes, entre aspas, ingredientes necessários para o corpo mais próximo do meu perispírito possível, com as características necessárias para a minha encarnação, eles vão ganhar a corrida dos espermatozoides, porque eu, se já estiver suficientemente evoluído para fazer isso, ou os mentores que ajudam na minha encarnação vão fazer essa magnetização, nesse grupinho de espermatozoides que vão ganhar a corrida porque estão magnetizados ou pelos espíritos superiores ou por mim. E aí um deles, daquele grupinho que tem os genes necessários para a minha encarnação, um deles vai vencer, aquele que for mais forte vai acabar entrando no óvulo, se bem que o óvulo também permite ou não a entrada do espermatozoide, então o óvulo também tem que ser magnetizado para isso, para receber determinado grupo de óvulo, determinado grupo de espermatozoide a outro, tá? Então é tudo assistido, é tudo bem feito, é tudo pré-determinado, escolhido para que aconteça. Porque, por exemplo, quem vai passar pela prova da beleza vai ter que escolher os melhores cromossomos do espermatozoide e os melhores cromossomos do óvulo, para ter a beleza do local onde vai nascer extremamente grande, porque tem graus de beleza de locais diferentes, concorda? Então, e eu vou vou modificar o meu perispírito antes de encarnar. Não tem como gerou lá no ventre da minha mãe uma menina e eu, menino, encarnar lá. Não existe isso. O meu perispírito vai estar na forma que eu preciso para essa encarnação. É por isso que eu falei no vídeo anterior que há uma preparação e demora essa preparação. Entre elas, de moldar o meu perispírito, conformar o meu perispírito àquela necessidade para aquela encarnação. E aí, com os ingredientes disponíveis no DNA do meu pai e da minha mãe, as células tronco vão copiar o máximo possível o meu perispírito. É assim, é tudo muito bem planejado. Ah, Fábio, mas é a situação dos transexuais que
estão no corpo de homem e se entende mulher, estão no corpo de mulher e se entende homem. Aí é uma questão do espírito, é uma prova para ele, de inúmeros matizes que a gente pode até comentar num outro vídeo, de inúmeras situações diferentes e divergentes que podem acontecer, mas sempre envolvendo provações. Sempre são provas, tá? Sempre são provas. Mas o perispírito está daquela forma. Então, por mais que o espírito se sinta mulher, o perispírito dele para nascer é homem. Nesse exemplo que eu estou dando, tá? Tem a conformação masculina. E o contrário também, por mais que o espírito se sinta homem, o perispírito tem a conformação feminina. E ele sabe que vai enfrentar essa dificuldade. Que vai enfrentar essa dificuldade. Por inúmeros motivos, mas sempre uma prova, tá? Desculpa, sempre uma provação. Sempre uma provação. Sempre uma provação. Por inúmeros motivos, mas sempre uma provação. Então sempre vai haver uma predestinação. Não vai formar um corpo e depois vão colocar um espírito lá. Isso não vai acontecer. Eu vou estar preparado com o meu planejamento encarnatório para que aquela fecundação possa conter os ingredientes necessários para que então meu perispírito seja colado, grudado, costurado, o termo que se queira usar, naquele grupo de células-tronco que se desenvolveram no útero de minha mãe. Certo? Então esse é um ponto extremamente importante para nós não esquecermos. Sempre, sempre, sempre há um planejamento encarnatório. Ah, é uma tolice enorme, então vai encarnar comigo, era um obsessor meu, e agora eu conversei e ele vai encarnar comigo. Então, eu conversei a semana passada com ele, é um homem, né, tem o perispírito no formato na forma de um homem, conversei com ele, e 2 meses depois dessa conversa, minha esposa engravidou, nasceu uma menina. É que quando ele viu que era uma menina, ele falou, tudo bem, eu vou assim mesmo. Como assim? Se o corpo só se desenvolve copiando o perispírito, pera lá. Sabe essas tolices para explicar tolices e que as pessoas acabam acreditando? Precisamos tomar um cuidado gigantesco com isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, temos que tomar um cuidado gigantesco com isso. O corpo copia o perispírito. Então tem que ter uma pré-definição, um planejamento complexo e completo acerca disso. Tá bom? É isso? É isso. Amanhã tem mais. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo pra você que fica. Tchau.